Olá, boa noite. Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do Jornal da Difusora. Nesta noite de sexta-feira, vamos aos destaques de hoje. Criança de 3 anos sofre sequestro relâmpago durante roubo de carro na capital. 3 pessoas morrem em grave acidente entre os municípios de Pedreiras e Joselândia. Moradores da Vila Maranhão bloqueiam linha férrea contra a desapropriação da área. Em Imperatriz, Defesa Civil interdita residencial por conta de infiltrações. E ainda, festança no Ceprama marca início do São João com 3 dias de festa. 3 pessoas morreram hoje após um grave acidente no interior do estado. Os corpos das vítimas ficaram presos nas ferragens e, por isso, foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros. A colisão frontal aconteceu entre um carro e uma caçamba que seguia no sentido contrário na rodovia João do Vale, a MA 381, que liga Pedreiras a Joselândia. Entre as vítimas que morreram na hora estão 2 homens e uma mulher. Chegou no local, imediatamente ele passou o rádio para a central de apoio e em seguida fomos entrar com o corpo de bombeiro e viemos junto para fazer o procedimento. O bombeiro está fazendo aí tirar as vítimas e o procedimento da Polícia Militar, nesse caso, é de isolamento da área. O Corpo de Bombeiros foi chamado para tirar os corpos das ferragens. Os passageiros que morreram foram identificados como Antônio Gomes de Oliveira, de 82 anos, e Maria Domingas Oliveira. O motorista do veículo, que também morreu, foi identificado apenas como Luiz. Quando chegamos no local, nós verificamos que as 3 vítimas já estavam sem sinais vitais e nós procedemos para realizar o descarceramento das vítimas, que é tirar as vítimas das ferragens. Foram retiradas todas com sucesso e encaminhadas para o IML. Essa dona de casa, que mora bem em frente ao local do impacto, estava assistindo TV quando ouviu o barulho da colisão. Aí eu corri para me ver o que era, que eu pensava que era até o pneu que tinha estourado. Aí quando eu fui ver, tinha um carro já batido no outro. Aí nós fomos lá olhar, não tinha ninguém se mexendo lá dentro. O tráfego ficou interrompido na rodovia até que os 2 veículos fossem retirados da pista. E vamos agora ao nosso giro de notícias pelo estado. Hoje pela manhã, 2 pessoas ficaram feridas em acidente na BR-135. Segundo a PM, o motociclista tentou realizar um retorno irregular na via quando foi atingido por um carro. Tanto o condutor quanto a passageira foram levados para o hospital com ferimentos graves. O motorista do veículo fugiu do local. Um curto-circuito em uma geladeira pode ter sido a causa de um incêndio em uma residência na madrugada de hoje, em Bacabal. As chamas se alastraram rapidamente porque parte do telhado da casa é de palha. O morador é um idoso de 92 anos e conseguiu chamar os bombeiros para controlar o fogo. Apesar do susto, o aposentado não se feriu. Foi preso o primeiro suspeito da morte do vereador de Maranhãozinho, João Pereira da Serra. Egídio Silva Pires estava escondido em uma fazenda no município de Santa Luzia do Paruá. O crime aconteceu em abril deste ano. Um segundo suspeito ainda está foragido. Uma criança de apenas 3 anos de idade sofreu um sequestro relâmpago hoje pela tarde, aqui na capital. A vítima estava dentro de um carro quando um homem ainda não identificado entrou no veículo e seguiu com a criança. Vamos ver. Essas imagens mostram o momento exato em que o carro é furtado. Primeiro, o homem se aproxima e dá uma volta ao redor do veículo. Em seguida, ele entra e vai embora. Dentro estava uma criança de apenas 3 anos de idade. O carro é de propriedade do pai do menino, que por um descuido deixou a chave no contato. De acordo com informações policiais, o carro foi furtado por volta das 3h30 da tarde na região do Anil. Toda a ação durou cerca de meia hora, tempo em que o criminoso circulou pelas ruas e avenidas da cidade e depois abandonou tanto o veículo como a criança aqui na Avenida dos Franceses, bem próximo a esse posto de combustíveis que fica bem em frente ao Detran. Foi uma equipe da Polícia Militar que localizou o carro minutos após ele ter sido abandonado. Dentro se depararam com um menino chorando e muito nervoso. Esse tio da criança, que prefere não ser identificado, lembra dos momentos de tensão após receber a notícia do desaparecimento do sobrinho. Foi uma comoção para toda a família e, graças a Deus, poucos minutos depois, a PM conseguiu identificar o carro e encontrou que a criança estava apavorada no carro e os assaltantes
já tinham se evadido do local. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O próximo passo é juntar provas para identificar o suspeito. A gente está fazendo a restituição agora para a vítima, vamos aí no decorrer da investigação ouvir todo mundo e trabalhar aí com as possíveis imagens que se tenha no local para tentar identificar esse furtador, né? O elemento que comete esse tipo de crime, ele muitas vezes ele sai na rua procurando essa oportunidade para escolher sua vítima e cometer o crime, né? O delegado que está à frente do caso reforça os cuidados que se deve ter para que situações como essa sejam evitadas. Tomar sempre cuidado quando for entrar, quando for sair da sua casa e, de uma forma geral, ter sempre o maior cuidado possível, né, quando parar, principalmente isso, estacionar o carro em determinado local, principalmente evitar lugares ermos, né? Que susto para esses pais e é bom ficar bem atento a essas recomendações aí do delegado. Daqui a pouco, moradores da Vila Maranhão bloqueiam linha férrea contra o despejo de famílias que vivem na área. E agora você acompanha imagens da Praça São Sebastião, no município de Codó. Moradores da Vila Maranhão interditaram hoje pela manhã uma linha férrea da Transnordestina por conta da retirada de famílias da área em cumprimento de uma medida judicial. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e bloquearam as linhas férreas em vários pontos. A reivindicação é contra a retirada das famílias que ficam às margens dos trilhos da Transnordestina. A ordem judicial determina a demolição de 2 casas. Essa daqui de parede roxa e aquela segunda ali, a número 9, de parede vermelha. Segundo os moradores, elas só permanecem em pé porque houve uma falha técnica. O caso de metade de uma parte da minha casa está fora dos 15 metros. Onde a Transnordestina nunca mandou um engenheiro, ninguém dizer, os 15 metros é bem aqui. Esse lado seu você tem que demolir. A disputa judicial entre a empresa e cerca de 50 famílias que vivem às margens da ferrovia se arrasta há anos. Há um acordo judicial aqui na Justiça Federal em São Luís do Maranhão que prevê que essas comunidades, que essas famílias, elas serão alvo de uma perícia para justamente saber quais são as áreas que devem ser desocupadas e para onde remanejar as famílias que precisarão de fato serem deslocadas daqui. Nesta manhã, a Polícia Militar intermediou negociação entre os manifestantes e 2 representantes da Transnordestina Logística S.A., uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Os manifestantes estão colocando de liberar a linha férrea, chegando essa documentação, que vai ser uma ata, um ofício da empresa, dando garantia de não haver a demolição até a quarta-feira, data da reunião. O projeto da Transnordestina foi iniciado em 2002, com extensão prevista de 1.728 quilômetros. No ano passado, 52% das obras já haviam sido concluídas. O projeto prevê a interligação da região sul do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, facilitando o escoamento da produção. O empreendimento também poderá ter um ramal de ligação com o Porto do Itaqui, em São Luís. A Transnordestina deve integrar os maiores portos do Nordeste. Ciente da possibilidade de demolição do lugar onde vive há 6 anos com a esposa e a filha, o Anderson se preocupa por não terem para onde ir. Vocês vão precisar da área sem nenhum problema. Vamos chamar o governo do estado e vamos botar essas pessoas em algum lugar, respeitando direito à vida, claro, e principalmente direito à moradia. Em nota, a Ferrovia Transnordestina Logística esclareceu que o local mencionado pertence à União e que hoje, na condição de concessionária do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas e arrendatária da área, a empresa tem a obrigação de adotar medidas para evitar a ocupação ilegal da faixa de domínio. A linha férrea que passa pela Vila Maranhão está em operação e por ela circulam diariamente trens que transportam combustíveis, fertilizantes e contêineres, entre outros produtos. A nota diz ainda que a empresa buscará se reunir com lideranças locais na próxima semana para intermediar o contato da comunidade com o poder público à procura de uma solução.
E o governo do Maranhão esclareceu que a ação tramita na Justiça Federal fora das atribuições do Executivo Estadual e que a área requerida pela Transnordestina se trata de uma ocupação consolidada com fins de moradia e com uma decisão de reintegração de posse contra 2 famílias. Já a Prefeitura de São Luís informou que a equipe do Centro de Referência e Assistência Social já faz o acompanhamento desses moradores da Vila Maranhão e que hoje 2 famílias foram encaminhadas para abrigamento. E na região Tocantina, a Defesa Civil interditou um residencial em Imperatriz. Mais de 20 famílias estão sendo prejudicadas por uma infiltração por conta de uma obra no terreno ao lado. O problema das famílias do condomínio Ecopleno 2 começou pouco tempo depois que os moradores receberam as casas, há cerca de 10 meses. Nas primeiras chuvas, as manchas no muro dos fundos surgiram como sinal de infiltração. No dia 19 de maio, o drama aumentou. Durante uma chuva forte, o terreno ao lado cedeu e empurrou o muro na direção das residências. O superintendente afirmou que a interdição foi uma medida preventiva por conta da obra que acontece ao lado e oferece riscos a quem permanecer nas proximidades. Sabemos que o sinistro ocorrido, não só na primeira vistoria que foi dia 20, como no dia 28, nós sabemos que pode acontecer algo que não esperamos. Então, por precaução, a gente interditou. Nas mãos do síndico, os laudos técnicos e pareceres da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros desde a primeira vistoria no local. Quando a dimensão iniciou os trabalhos de demolição de muro, foi visto que parte do muro das outras casas que ainda não tinham sido atingidas, ele começou a tombar. Então hoje você tem uma inclinação em todo o muro, porque eles alegam que não dá risco algum. Ao todo são 21 residências interditadas e o mesmo número de famílias com uma preocupação. O que vai acontecer daqui para frente? A Ediane está grávida. O vizinho ao lado foi um dos 10 a deixar o condomínio por conta própria. Eu não tenho lugar para ir colocar minhas filhas assim do nada. Eles não deram nenhuma assistência para a gente, eles não deram. A minha filha está para nascer agora em junho, no máximo até dia 14 de junho, que por acaso a minha esposa está até no médico agora nesse exato momento, não dormiu essa noite, passando mal, problema mesmo, e simplesmente para onde é que a gente vai? O engenheiro responsável pela obra de recuperação do muro diz que o serviço deve ser concluído em até 30 dias. E a partir do momento que a gente removeu esse muro, a gente tratou de descarregar todo esse muro, remover todo o aterro para que esse muro não tenha carga ativa. É hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Bom, e a gente vai começar pela capital São Luís. O sábado será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em Pedreiras, amanhã também podem acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima pode chegar até 34 graus. E vamos agora para Carolina, na região sul do Maranhão, município que abriga o Parque Nacional da Chapada das Mesas. O tempo por lá será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. A máxima de 35 graus. Daqui a pouco, o Maranhão imuniza mais de 90% dos grupos prioritários contra a gripe. E ainda, ao vivo, a festança no Ceprama embala São João com 3 dias de festa. O Maranhão imunizou quase 91,31% da população dos grupos prioritários contra a gripe. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 1.600.000 pessoas receberam a vacina da rede de saúde. A capital maranhense registrou até o momento 76,34% do grupo prioritário. Essas pessoas ainda podem procurar uma unidade de saúde para receber a vacina. Já o público em geral deve seguir até os postos de saúde entre os dias 30 e 14 de junho para a vacinação. É indispensável a apresentação da carteira de vacinação e o cartão do SUS.
Foi divulgado o calendário de atrações do São João 2019 em São Luís. As apresentações vão acontecer de 19 a 30 de junho nos arraiais oficiais no Ipem, Nauro Machado e Praça Maria Aragão, além dos vivas nos bairros. Os grupos de Bumba Meu Boi já estão animando os turistas. O Kleber veio de pertinho do Ceará mesmo, mas está ansioso para conhecer o São João do Maranhão. Não conheço nada, a expectativa é muito grande porque é completamente diferente lá do Ceará. Fortaleza tem mais a quadrilha, aqui tem mais os personagens. O Ricardo veio de Santos, não conhecia nada sobre a cultura local e está se surpreendendo a cada passeio. A programação oficial do governo do estado começa dia 14, com as prévias na Praça Nauro Machado e vai até o fim de junho. Já começamos a planejar desde o ano passado esse São João, a novidade, essa grande decoração que a cidade ganhou de presente, desde a entrada da cidade, que vai ter uma grande decoração, o centro histórico, que é o centro histórico mais bonito do país, e também os arraiais, como o do Ipem da Maria Aragão, ganha essa diferença, ganha esse incremento para que o turista chegue, os próprios maranhenses tirem fotos nesse centro e divulguem o Maranhão para o Brasil inteiro. A estimativa feita pela Secretaria de Estado da Cultura é que a vinda de turistas cresça de 30% a 40% em relação ao ano passado. Colocamos no Brasil o Maranhão com 3 grandes eventos reconhecidos nacionalmente, que é o Carnaval, o São João e o Natal. Então é um planejamento de longo prazo, o turismo cada ano vai crescendo no Maranhão, nós temos aí uma diversidade de promoções feitas no mundo inteiro, nas maiores feiras de turismo do mundo o Maranhão tem participado, para que realmente o turista venha, se agrade do Maranhão e volte e também indique o Maranhão como lugar. Na volta para São Paulo, o Ricardo vai levar os sotaques na memória e com as fotos fez questão de eternizar as lembranças do São João. A gente sempre passeia, a gente sempre procura as culturas das cidades do local que a gente está. E aqui está sendo bem famoso, o pessoal tem muito comentado, inclusive no próprio aeroporto a gente já sabia que aqui já estava enfeitado. É muito legal, isso é muito importante, é cultura, o Brasil é muito rico nisso, pouca gente sabe, mas é bem legal. Pois é, todos esses ritmos culturais que fazem parte da nossa herança cultural, mistura aí de todos os povos que fazem parte da nossa formação. Aí tem tambor de crioula, Bumba Meu Boi e outras tantas danças que fazem essa bela festa que é o São João do Maranhão. E começa hoje a 15ª edição da Festança Junina no Ceprama. A festa vai até o domingo embalada com quase 30 atrações locais e até nacionais. Por isso, vamos direto para o local falar ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Como é que está a festança por aí? Oi, Cristiane, boa noite para você também, boa noite a todos. A festa por aqui está só no começo, viu? Como você falou, são 29, quase 30 atrações nessa programação que se estende até o próximo domingo. Nesse momento, Cristiane, a gente tem ali o pessoal do Boi Novilho dos Lençóis, que estava ali fazendo uma rápida apresentação, mas ainda hoje nós teremos várias atrações. Tem também o boi de Axixá, o boi da Maioba, o boi de Maracanã. A expectativa, Cristiane, é de que esta edição da festança junina aqui do Ceprama seja a maior já realizada de acordo com os organizadores. Como eu disse, a festança segue até o próximo domingo e tem também outras atrações, Cristiane. Tem a cantora, por exemplo, a cantora Lucia Alves, que ainda há pouco estava passando o som aqui no palco, deve se apresentar também na noite de hoje. A gente está por aqui acompanhando. Eu volto com você. Obrigada, Hugo. Traga belas imagens dessa festança aí pra gente, viu? E é uma festa bem democrática, pessoal, porque além dos circuitos oficiais, né, dos arraiais oficiais do governo e da prefeitura, os bairros também recebem toda essa programação nos Vivas. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar. Fique nas nossas redes sociais, interaja com a gente.